Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de introdução ao desenho. Nesta aula a gente vai falar sobre boca, sobre lábios, como a gente pode desenhar eles em uma perspectiva mais 3D, mais realista. Para isso a gente vai estudar alguns fundamentos, né? Primeiramente, separei aqui algumas imagens, né? E dentre elas aqui, vou começar com essa aqui que está totalmente de frente, né? Para a gente entender bem o básico mesmo. O que a gente pode perceber é que existem algumas técnicas para a gente representar os lábios. Eu costumo fazer 3 demarcações, que é o início, o final e o meio do lábio. E, por seguinte, a gente conecta o ponto final e o ponto inicial com um arco. E só isso já é o suficiente para você ter ali um formato semelhante a uma boca, né? Eu vou conectar também os pontos, né? O ponto final, o ponto inicial e o ponto do meio. E aqui a gente já tem algo que lembre uma boca, né? Porém, a gente pode perceber que ela não é uma boca muito realista, né? Isso porque a gente precisa entender que o lábio ele possui uma curvatura. E vai ser muito mais evidente quando a gente visualizar essa imagem de lado, né? Mas ela existe sim uma curvatura no lábio. E a gente precisa trazer essa curvatura para o nosso desenho, né? E existem algumas técnicas. A gente pode perceber que a parte central do lábio ela possui um peso maior, ele tem uma curvatura ali acontecendo, ali meio que no formato de um coração ou uma seta, né, se preferir. E existe 2 outros volumes ao redor, né, ao lado desse coração. E a parte inferior do lábio ele possui também 2 pesos bem evidentes aqui. Com isso a gente já consegue perceber ali os formatos acontecendo e aqui a gente vai começar a cobrir esses formatos e veja que como esse lábio ele já começa a parecer bem mais realista do que aquele primeiro. A gente já está trazendo aqui esses formatos, né? A parte superior e a parte inferior do coração, as curvinhas da boca, né? E tudo isso é muito importante para a gente trazer esse realismo, esse 3D ao nosso desenho. Então, tendo esses fundamentos em vista, né, a gente pode perceber que nesse segundo exemplo a pessoa ela não está totalmente virada para frente como no exemplo anterior. E nesse a pessoa está curvada um pouco para a lateral. Então eu fiz aqui algumas demarcações para a gente perceber. E algo interessante a gente notar nisso é que o lábio, o ponto final e o ponto inicial, eles vão estar mais próximos ou mais distantes do ponto central. Eu fiz aqui as demarcações para tentar exemplificar de forma visual isso, né? E isso é importante porque a pessoa está de lado, então não dá para ver totalmente a extensão do lábio de forma igual, né? Então isso é uma coisa muito importante da gente perceber na hora de estar desenhando, né? Vou fazer aqui o exemplo, ó, a gente pode perceber que aquela protuberância da parte superior do lábio ela vai ficar mais próxima ao ponto final. E aqui a gente vai seguindo aqui o shape, o formato que eu falei no exemplo anterior. Dessa vez eu estou fazendo o lábio mais direto, sem fazer as demarcações. Você pode perceber aqui, né, que eu estou aplicando o que a gente viu dos 3 pontos, né, e a curvatura ali, o formatozinho que lembra um coração, a parte curvada em cima, o lábio, a protuberância do lábio, a parte superior, parte inferior. E é isso, né, a gente vê que o lábio ele não está totalmente de frente, ele existe uma curvatura, né, no rosto ali, pois a câmera ela também está de lado, né. Seguindo para o próximo exemplo, com a pessoa de perfil, a gente pode perceber aqui que os 3 pontos, o terceiro ponto está oculto e não dá para ver. Então a gente continua fazendo essas demarcações, né, mesmo não dando para ver. Então vamos trazer isso aqui para o nosso desenho, né. Algo a se notar também é que a parte do lábio ela é muito curvada, a parte superior e inferior do lábio, principalmente quando está sendo visto de lado, dá pra gente perceber bem aquilo que eu falei, daquela curvatura, daquele volume que o lábio tem. Seguindo para o próximo exemplo, né, ele é semelhante ao segundo exemplo, porém a gente pode perceber que os lábios são bem mais carnudos, então a gente pode perceber que pessoas possuem lábios diferentes, né? Tem pessoas que têm lábios mais finos, tem pessoas com lábios mais carnudos, tem gente que tem a parte superior do lábio maior do que a parte inferior, e tudo isso varia de pessoa para pessoa, então você precisa refinar o seu olhar, precisa refinar a sua observação para você perceber essas nuances, né? O que eu estou tentando fazer nesse desenho é trazer esse volume que eu falei para esse lábio, né? Porém sem exagerar muito, eu estou fazendo algumas correções. E aqui a gente já consegue perceber o lábio bem mais evidente, né? E algo interessante a se notar é que essa foto do quarto exemplo foi tirada um
pouco de baixo para cima, né? Semelhante a este último exemplo, porém esse último exemplo a pessoa está bem olhando para cima mesmo, né? E é possível ver que a parte de cima do lábio ela aparece muito mais do que a parte inferior. Isso porque o observador, ele, quando está olhando para a parte de uma perspectiva mais abaixo do lábio, ele consegue visualizar melhor a parte superior do que a inferior, como eu tentei exemplificar aqui neste desenho. E o mesmo vale caso a perspectiva for olhando de cima para baixo, né? A parte inferior do lábio ela vai aparecer bem mais do que a parte superior. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir mais essa aula. Espero que tenha dado para passar para vocês alguns ensinamentos sobre o lábio. Treinem bastante e até a próxima aula.